suas Bíblias, vai no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. É uma passagem bem interessante, ela fala muito ao meu oração em relação a quando Jesus estava na sua cidade natal, né? Lucas 4, 18. Que a sua cidade natal é daqui desse trecho aqui, onde sai a frase onde o profeta não é bem recebido no seu local, na sua casa, né? Que as pessoas ficam questionando Jesus porque ele não cura a si mesmo. Vamos ler aqui, a partir do versículo, vamos começar a partir logo do versículo 16, que é um texto bem pequeno. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, versículo-chave do que de fato o Senhor Jesus fez lá na cruz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar. E ele, de fato, ele iniciou o seu ministério, ele iniciou a sua trajetória evangelizando. E ele era um exímio evangelizador. Tão tal, meu amigo, que as pessoas eram impossível não ser impactadas depois que tinham um encontro com ele. Evangelizar os pobres. Que pobre é esse? Pobres somos todos nós, carentes da glória do Senhor, carentes da salvação, carentes, meus irmãos, de tudo aquilo que de fato é para ser prioridade essencial em nossas vidas. Porque, de fato, todos nós somos pobres, todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes. Se nós não tivermos esse reconhecimento de fato de que todos nós somos carentes, pobres e dependentes do Senhor, o Senhor não é para a gente, porque eu vou ser autossuficiente. Até porque ele disse que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se você fala, meu Deus, como eu sou pobre de espírito, como a minha mente é fraca, é exatamente isso que o Senhor quer, esse reconhecimento. Para quê? Para curar os contritos de coração. E o que foi que ele fez? Proclamar a liberdade aos cativos. Glória a Deus. Meus irmãos, essa parte aqui do versículo 19, proclamar a liberdade aos cativos. Vocês lembram lá na passagem de Êxodo, que fala a respeito do povo saindo do Egito, tudo? Moisés, inspirado e conduzido pelo nosso Deus, o que foi que ele fez com o povo lá no Egito? Proclamou liberdade àqueles que se encontravam em cativeiro lá no Egito. O povo permaneceu por 400 anos em cativeiro lá no Egito. E precisou ser levantado um homem direcionado pelo Senhor. Ele falava que ele não tinha eloquência, ele não sabia falar direito, mas o Senhor não quer nada mediante a nossa capacidade, aquilo que nós podemos fazer, mas sim de fato aquilo que nós nos empenhamos a estar na brecha, a nos colocar à disposição do Senhor. E o Senhor Jesus, ele veio aqui proclamar a liberdade aos cativos. Todos nós, meus amados irmãos, todos nós, inclui todos e não exclui ninguém, todos nós estamos libertos desse cativeiro que nos amarrava, que era o pecado, que era a morte. Todos nós estávamos conduzidos à morte, amarrados ao pecado, mas o Senhor Jesus veio e proclamou liberdade aos cativos. Só que, meus irmãos, muitas vezes, muitos de nós, em diversos momentos, eu digo muitas vezes, não é porque a gente tem essa consciência que a gente somos libertos.
Liberte das amarras do pecado, das amarras da morte. Porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Nós não devemos temer mais a morte. Quando a morte chegar a nós, a gente já tem que estar dizendo: rapaz, morte, tu chegou atrasado, porque eu morri lá na cruz junto com Cristo. Nós temos que antecipar essa morte, porque assim como Cristo se entregou, Ele não deixou ser morto, Ele se entregou. Ele se entregou de fato. Que nós também possamos, de fato, a todo instante, nos entregar de forma espontânea. Nos entregar, e quando a morte chegar a nós, rapaz, já chegou atrasado, morte, porque a minha morte já foi, eu já nasci de novo. E quando ela vier de novo, a morte, depois que eu nasci de novo, eu já morri de novo. Porque a cada dia nós morremos e ressuscitamos. Morremos e ressuscitamos. Se nós tivermos, se nós mentalizarmos essa consciência que a todo dia, no ato que nós dormimos, é como se fosse um piscar de olhos. Se vocês... É engraçado, tem até diversos vídeos que acontecem, que o pessoal posta, ou em alguns momentos, relatos nossos mesmo, a gente vai dar uma pequena cochilada. Eu vou só fechar o olho, meu amigo. E um piscar de olhos, o que acontece? Passou diversas horas, passou uma noite toda, passou uma tarde toda, passou a manhã. E interessante que a palavra do Senhor deixa registrado que quando o Filho do Homem vier, vai ser em um piscar de olhos, abrir e fechar de olhos. E esse abrir e fechar de olhos tem diversas conotações que de momento eu não vou focar. Mas aqui de fato, proclamar liberdade aos cativos. Todos nós estamos libertos, meus irmãos. Todos nós estamos libertos desse cativo que nos amarrava. Senhor Jesus veio, porque Satanás lá no Éden, Deus deu o governo da terra a Satanás, e Jesus veio resgatou de volta, tão tal que lá no centro do pináculo, Satanás tentando Jesus, o que ele faz? Se você prostrar me adorar, eu vou te dar tudo isso, porque de fato ele tinha autoridade sobre os governos da terra, mas Cristo veio resgatar isso. Por isso que ele está dizendo: não é mais comandado pelo pecado, pelo medo. Nós não somos mais comandados por aquilo que nos aflige, mas de fato, mediante a consciência da liberdade, que uma hora antes nós éramos cativos e o Senhor nos libertou desse cativeiro do pecado e do mal. E o que foi que Ele fez? Ainda mais, restaurar a vista aos cegos. Rapaz, interessante demais aqui, porque quando a gente olha esse texto aqui, restaurar a vista aos cegos, mas Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou, Jesus transformou água em vinho, Jesus fez diversos milagres, e aí aqui o texto aqui fala o quê? E restauração da vista aos cegos. Rapaz, assim, meus irmãos, quando eu comecei a me atentar de fato, não só querer fazer uma leitura corrida, mas o que cada trecho, cada palavra, cada expressão, às vezes eu me paro, não, aqui tem algo. E eu peço, Senhor, me revela, Senhor, abre meu entendimento. E o que eu peço, Senhor, me dá vista, para que eu não olhe mais só aquilo que eu consigo ver, mas que eu olhe aquilo que o Senhor já nos predestinou, aquilo que o Senhor já entregou e aquilo que nós não conseguimos ver. Até porque lá em Hebreus 11:1 vai falar, né, que a fé é a firme convicção das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, meus irmãos, o Senhor quer tirar essa máscara, essa curvidez que está nos nossos olhos, ao ponto de nós querermos enxergar só aquilo que está na nossa frente.
E de fato, aqui ele não está falando de uma atividade física, ele não está falando, ele está falando de uma consciência espiritual, uma consciência de fato de libertação. E com isso a gente consegue imaginar e entender, à luz aqui da palavra do Senhor, que primeiramente o Senhor, que foi o que Ele fez, Ele nos libertou, todos nós estamos libertos. Ele proclamou a salvação, Ele morreu por todos que nasceram, que estão vivos e ainda o que irão nascer. Ele morreu pelos pecados dos que cometeram, pelos que estão cometendo e pelos que ainda irão cometer. Isso já está declarado, mas o Senhor não quer que a gente só usufrua, tenha usufruto dessa benécia, mas de fato que nós assumamos a responsabilidade. E como é que nós poderíamos assumir essa responsabilidade, irmãos? Sendo que nós, limitados, pecadores, nós só queremos enxergar aquilo que está aos nossos olhos, enxergar aquilo que está bem na frente. Às vezes, o Senhor está falando conosco, o Senhor está falando conosco de forma audível, e nós não é Deus não, porque não está vindo em favor daquilo que eu já estou almejando ou querendo. E o Senhor quer isso, tirar da restauração as nossas vistas, porque sem o Espírito do Senhor, sem o direcionamento, sem o Espírito para nos convencer do pecado, do juízo, nós não conseguimos ver além daquilo que nós conseguimos ver fisicamente, porque existem muitas pessoas que não têm os olhos e enxergam muito mais do que a pessoa que é totalmente sã. Existem muitas mais pessoas que abraçam muito mais pessoas do que uma pessoa sem braço abraça muito mais pessoas do que uma pessoa que tem braço. Existem muitas pessoas que dão alimento a diversas pessoas sem ter dinheiro, do que muitas pessoas que são endinheiradas, porque não é... Interessante, o Senhor vai falar em Salmos que sobre a questão, ele tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não enxerga, mãos não palpam. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos com essa consciência como se a gente tivesse leproso, porque leproso a gente perde totalmente a sensibilidade daquele lugar. E, de fato, algumas pessoas não têm braços, algumas pessoas não têm pernas, e elas correm muito mais, elas sonham muito mais, elas abraçam muito mais pessoas do que as pessoas totalmente sãs. De fato. Pessoas que muitas vezes nem têm ela não tem a capacidade de gerar um ser. Biologicamente, ela consegue ser muito mais mãe do que uma mãe que consegue gerar biologicamente. Tem pais que não podem ser pais fisicamente, mas eles, de fato, são muito mais pais do que aqueles que são pais. Eu lembro de Abraão, e essa restauração da vista que é capaz de nos colocar nesse propósito, de nos colocar nesse lugar. Esse lugar chamado Reino de Deus. Faça-se o teu reino aqui na terra. E esse, de fato, é o reino do Senhor. E aqui ele continua, né, meus irmãos? A pôr liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável em massa e mais. Porque no começo do versículo 19 ele fala proclamar a liberdade. Nós já estamos livres. E aqui ele fala pôr em liberdade os oprimidos. Ele primeiro dá liberdade aos cativos, aí lá na outra parte, ele vem libertar, dar liberdade aos oprimidos. Não parece ser a mesma coisa? Se a gente for olhar assim, de forma direta, isso aqui é a mesma coisa, só está sendo redundante, não é mesmo? Nada é por acaso, ainda mais do nosso irmão apóstolo Lucas, aquele que fez um minucioso estudo daquilo de fato que o Senhor Jesus falou, daquilo que de fato foram as verdades mediante de toda a trajetória de Cristo Jesus. Lucas foi a pessoa que mais se dedicou a buscar detalhes da trajetória de Cristo. Ele, sendo assim um doutor, estudioso, letrado, ele não iria colocar algo redundante, irmãos, algo redundante dessa forma.
E ele veio a proclamar liberdade aos cativos. Jesus morreu por todos nós, todos aqueles que já morreram, estão vivos e os que irão nascer. E nos libertou das amarras do pecado, para que nos conduzisse de fato, não a benesse de usufruir da graça, mas sim de fato assumir a responsabilidade de sermos um com Ele. Ele veio dar vista aos cegos, dar essa consciência de que as coisas não são aquilo que... Até porque Paulo vai falar, né? Se a nossa vida se resume àquilo que está aqui, a nossa vida não vale de nada. E ele deu vista a cego, beleza. Agora, por liberdade aos oprimidos. Meus irmãos, aqui é aonde é aquela prensa. Aqui é onde é o moinho. Aqui é onde de fato que a gente é provado no fogo. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele através do Espírito Santo, ele nos mostra além daquilo que nós conseguimos ver, mas o que muitas vezes nós fazemos, Senhor, é muito difícil. Pedro, em certa ocasião, quando perguntou quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, o Senhor Jesus fala 70 vezes 7. E o que foi que Pedro disse? Senhor, aumenta a nossa fé. Meus irmãos, sem o Espírito Santo é impossível nós ficarmos libertos da opressão. Porque nós vamos enxergar, o Senhor vai nos mostrar. E o que nós vamos fazer? Senhor, é muito difícil, eu não quero. Eu prefiro fazer o meu rito, eu prefiro fazer aquilo que eu entendi, eu prefiro fazer aquele meu culto que deu certo, eu prefiro fazer aquilo que está sobre as minhas forças, sobre aquilo que eu consigo ver, porque é difícil, a gente dar um salto de fé, dar um passo de fé, e o Senhor quer nos libertar dessa opressão da dúvida, do medo, da confiança. É um passo, meus irmãos. O Senhor nos libertou quando nós éramos cativos, assim como o povo de Israel. O Senhor nos libertou. Agora, meus irmãos, se eu fosse intitular aqui essa pequena palavra que eu estou dando aqui para vocês, eu diria: fé para sair e fé para entrar. Porque o povo lá no Egito, ele teve, meu amigo, foi fogo o culto lá deles. Eles queriam cultuar o Senhor no deserto. Meu amigo, foi uma multidão arrebanhada atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto. Eles nem molharam os pés. E durante essa travessia, fogo de glória, manifestação do poder de Deus e tudo. Mas, meus irmãos, isso mediante a palavra do Senhor, vão para a terra prometida. Agora, quando chegou para de fato, por liberdade, a opressão que ele de fato estava, porque eles estavam no deserto mesmo, mediante a manifestação constante do poder do Senhor, eles não tiveram fé para entrar. Porque a gente tem fé para sair, a gente tem fé para sair da bebedeira, a gente tem fé para sair da prostituição, a gente tem fé para sair da mentira, a gente tem fé, falando em mentira, tem até um texto interessante que o Senhor fala que aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Rapaz, é muito básico aí. Aquele que não mentia, porque, meus irmãos, é capaz da gente falar uma não verdade, e ela não é mentira. O que é isso, meus irmãos? O diabo mentiu para Jesus lá na tentação do deserto. O diabo mentiu para Eva, lá quando ofereceu para ela, explicou sobre a questão do fruto. Não, nenhum momento, não teve mentira ali. Às vezes algumas pessoas tentam falar, não, mas ele mudou uma... Não, meus irmãos, o diabo não mentiu.
ele não mentiu, mas não era a verdade. Porque a verdade, ela liberta. A liberdade, ela é confrontadora. A liberdade, ela nos coloca no lugar onde o Senhor nos predestinou. A verdade, ela é indiscutível. Quando nós falamos uma realidade, uma verdade, sem o Espírito do Senhor naquilo que nós estamos falando, é uma não mentira. É verdade, se nós buscarmos o Senhor para Ele nos abençoar, Ele vai nos abençoar? É mentira ou é verdade? Está escrito, meus irmãos. É verdade. Mas é uma não mentira mediante aquilo que o Senhor nos revela. É lá no versículo lá na frente, ele vai falar o quê? As pessoas que estavam com Jesus, lá um pouco lá na frente, no versículo 23. E ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. As pessoas ali estavam tentando Jesus para ele de fato fazer algo para si. Porque, meus irmãos, Jesus não transformou a pedra em pão quando Satanás sugestionou ele, por conta que o Senhor Jesus estaria usufruindo daquilo na sua individualidade. E nada nosso, meus irmãos, nada nosso é para nós retermos e agir na nossa individualidade. Sempre é para um quem, mesmo se for exclusivamente a pessoa próxima a nós, mas ela não é para agir mediante a nossa individualidade. É uma verdade, meus irmãos, que se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, toda convicção, o Senhor vai nos abençoar. É verdade, mas o Senhor quer isso? O Senhor quer justamente, meus irmãos, o que está registrado aqui nesse versículo aqui 19, irmãos. Ele quer dar libertação aos oprimidos para nós fugirmos dessa consciência de tanto nós nos esforçarmos. Quanto mais nós nos esforçarmos, mais o Senhor vai ficar contrito, mais Ele vai ficar emocionado com aquilo que nós fazemos. Se o Senhor de fato fosse assim, Ele seria altamente corrupto. E o Senhor, Ele é incorruptível. O Senhor não se corrompe nem com o mal, ao ponto que Ele não... quando Adão e Eva conheceram o bem e o mal, eles não tiveram a capacidade de conviver com o mal. Deus, o mal e bem para ele tanto faz, porque Ele é o amor, Ele é a vida, Ele é o bem. Ao ponto que quando Jó estava lá de bem com a vida, quem era que estava conversando com Satanás de boa? Deus, sem se corromper. Deus é incorruptível. Nosso Pai, meus irmãos, Ele é incorruptível. E Ele quer que nós demos um passo a mais de confiança, um passo a mais de entrega, para que nós de fato tenhamos a liberdade da opressão, dessa opressão da culpa, de buscar, de fazer muito, para que nós consigamos algumas migalhas do nosso Deus. Nós nos contentamos, meus irmãos, muitas vezes com migalhas, sendo que o Senhor quer nos entregar muito mais. Meus irmãos, uma pessoa que... Um exemplo, meus irmãos, uma pessoa que dá comida para 10 pessoas, beleza, rapaz, isso eu acho extraordinário. Mas uma pessoa que consegue entregar comida para 100 pessoas sem ter um centavo, meu amigo, isso é milagre. Por que eu estou querendo dizer isso, meus irmãos? Um rio, a gente não consegue mensurar
a quantidade de água que passa bem debaixo do rio Mearim. A gente não consegue mensurar. E a água que está passando lá agora, lá no rio Mearim, nunca mais ela vai passar lá. Nesse momento, está passando um coco. Está passando lá um coco lá sendo levado pela água. Esse coco nunca mais vai ter a essa passagem novamente. Aquela água que está indo junto com aquele coco lá, nunca mais consegue mensurar a quantidade de água ali. O Senhor quer revelar isso em nossas vidas. Ele não quer que a gente tente mensurar aquilo que Ele pode fazer, porque senão nós vamos estar limitados àquilo que está na nossa capacidade. Quando nós nos limitamos na nossa capacidade, vem a palavra dos talentos. Aquele deu ele guardou, por conta que ele viu a capacidade dele. Os outros não, eles sabiam de fato que o Senhor havia entregado para eles, então era responsabilidade deles multiplicar aquilo. Mas muitas vezes a gente pensa que a gente está recebendo pouco e segura que retém para a gente. Não, rapaz, é por conta que primeiro o feijão de lá em casa, depois dos outros. Se eu não abençoar primeiro a minha casa, meus irmãos, não nos limitemos em relação a isso aí, irmãos. Não nos limitemos. Nós somos celeiros de sementeiras. Nós somos para semear. Nós não somos para armazenar grãos. Porque um grão é uma semente que morreu. É uma semente que ela é infrutífera. Ela não serve, se botar lá no chão, ela está morta, um grão. Agora, uma semente, quando você plantar uma semente, ela multiplica de 30 para 60 para 100. A gente não consegue mensurar a questão da quantidade que é multiplicada em uma semente. Hoje eu tenho uma consciência, rapaz, é porque a gente tem a tendência, rapaz, hoje no culto de domingo, na união de homens, no mistério de mulher, rapaz, eu queria que viesse muita gente. Eita, rapaz, fulano de tal, rapaz, eu podia ter... Meus irmãos, a minha consciência hoje eu quero que venham todos. Mas assim, não vem todos. Não, vem todos aqueles que expuseram. Se veio uma pessoa, é todos. Aqueles que ainda não têm filho, tu quer ter quantos filhos? Todos. Todos aqueles que o Senhor me deixou. Eu não quero me limitar àquilo que os meus olhos podem ver. Quantos cursos de pós-graduação eu pretendo ter? Todos. Aqueles que forem para ser instrumento na mão do Senhor. Quantas empresas eu quero ter? Todas. Todas aquelas a quais for para exclusivamente abençoar a vida dos meus irmãos. Que nós possamos viver, meus irmãos, em plenitude de fato e de espírito. Que nós não tenhamos, meus irmãos, só a fé para sair do cativeiro, sair das amarras do pecado, mas de fato entrar no reino de Deus. Que aquele reino é aquele que nós deixamos de fato de buscar os nossos deleites, buscar as nossas satisfações, de fato buscar a comunhão do corpo, realizar, ser bênção na vida dos nossos irmãos. Porque quando a gente entra de fato, é o momento onde nós temos a total liberdade. Paulo vai falar, irmãos, para mim nada mais importa, porque o que importa é Cristo. E nunca faltou nada para Paulo. Nunca faltou nada. Ele foi sempre pleno em tudo. Não, mas ele foi preso, ele foi morto. Ele foi pleno. Ele teve todas as bênçãos que o Senhor deixou. Até porque ele mesmo declara: todos nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Que nós possamos, meus irmãos, não só querer essa experiência de pregar a Cristo. É muito bom pregar a Cristo. Mas a gente terceiriza. Quando a gente fala, eu quero pregar a Cristo, eu vou falar, olha, rapaz que conhece, uma pessoa que pode salvar, uma pessoa que pode te abençoar, está lá na minha igreja. Vai lá nos visitar, que lá as coisas se resolvem. Lá a liberdade. A gente está mentindo? De jeito nenhum.
nenhum, isso não é mentira. Mas é algo que o Senhor quer nos elevar. Ele não quer que nós pregamos Cristo, Ele quer que nós vivamos Cristo. Para que quando uma pessoa nos olhar, ele tenha de fato, que nós revelemos de fato as virtudes do nosso Pai, do nosso irmão e Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém?